Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu vou falar sobre distrofia de Fuchs. É um vídeo que eu já venho me prometendo e prometendo para muitos seguidores que me enviam mensagens sobre esse problema de saúde. Eu sou portadora da distrofia de Fuchs, tive que passar por um transplante de córnea e eu gostaria de contar minha experiência como paciente, principalmente, e como que isso envolve o psicológico. Eu comentei sobre a distrofia de Fuchs na época que eu fiz o transplante, que foi em 1900. Aff, Maria, como eu tô velha. 2018, bem diferente a data, né? E na época eu cheguei até a ficar afastada aqui do canal, porque mexeu muito com o meu psicológico. Ai, tá, olha, só por causa de falar de distrofia de Fuchs, eu vou tirar aqui a lente só para não ficar esse reflexo, tá? Na época eu fiquei bastante abalada, fiquei com muito medo, eu confesso aqui para você. E eu sumi um pouquinho do canal porque eu tive que fazer toda uma adaptação. Eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então, eu vou colocar minha visão como paciente, principalmente, tá? Na época em que eu fui diagnosticada, eu tinha em torno de 41 anos, hoje eu estou com 47, e eu recebi esse diagnóstico e eu não sabia o que era. Eu lembro que o oftalmologista, ele ficava lá olhando meu olhinho lá e ele ia para trás, ia para frente, ia para trás, fazendo uma carinha. E eu lembro de eu falar assim, ixi, deu alguma coisa aí. E eu perguntei assim pro Flávio, né, que era oftalmologista, eu falei assim, tô com câncer? Ele, credo, Marisa, claro que não, não é câncer, é distrofia de Fuchs. E eu não sabia o que era, não lembrava, e eu cheguei até a brincar. Eu falei assim, caiu na minha prova em algum momento assim que eu não estudei isso, porque eu não lembrava sobre a distrofia de Fuchs. E ele foi me explicar. E eu, sabe quando você recebe uma notícia e você fica ali, o que que é, grave, não é, deixa eu chegar em casa, deixa eu estudar sobre isso. Então eu fiquei meio anestesiada quando eu recebi essa notícia. E eu acho que muitos aqui podem passar por isso em qualquer doença, não só do olho, tá? Mas eu ficava pensando assim, putz, meu, será que vou ficar cega? Como é que vai ser? E aqui fica um alerta, porque quando você vai ver, você vai pegar o Google, né? Quando você vai ler alguma coisa no Google, fatalmente vai vir notícias trágicas primeiro ali nos primeiros links. E eu sabia disso, tá? Eu já tinha consciência disso, mas eu fui teimosa, eu fui lá para clicar nos primeiros links para ver se um paciente meu estiver passando por um problema parecido, o que, que ele vai ver primeiro. É sempre assim relatos, nossa, minha mãe ficou cega em um mês, minha avó tá cega, tá todo mundo cego. E mesmo eu tendo consciência disso, era uma pessoa que tinha acabado de receber um diagnóstico de uma doença que se eu tive em sala de aula na faculdade de medicina, eu não me lembrava mesmo. Vou falar aqui para você, calma só um instantinho que eu estou chegando lá. E, a, e eu vi lá só notícias de cegueira. É lógico que eu fiquei com muito medo, tá? E eu fiquei imaginando assim, puxa, eu não vou conseguir mais trabalhar. Por que que isso aconteceu comigo? Então, no primeiro momento, eu me coloquei até num posicionamento de vítima, do tipo assim, por que que o universo fez isso comigo? Lembro direitinho que nesse dia eu liguei para o meu marido, chorando bastante, né? Mesmo que meu oftalmologista tenha tentado me acalmar, mas quando você recebe o diagnóstico de uma doença crônica, não é tão simples assim. E eu tenho um movimento da minha personalidade que eu me isolo, quando eu não estou bem, eu me isolo, em vez de eu ficar falando, eu acabo me fechando cada vez mais. E ok, falei, agora eu vou ter que encarar de frente isso. E como é que eu vou encarar isso? E comecei a ler muito sobre transplante de córnea. Só que nessa época, tá? Então, na época eu tinha 41, né? Como eu falei. Nessa época eu não encontrava muitas coisas sobre distrofia de Fuchs. Eu sempre encontrava sobre ceratocone. E poucas pessoas gravavam vídeo. Não é como hoje, que todo mundo grava vídeo, todo mundo fala. Então, se a gente está com algum problema, a gente vai no senhor Google, né? Ou no que uma paciente minha fala, doutor Google, vai no doutor Google, doutor entre aspas, tá? Ou no YouTube você vai encontrar sobre o tema. Então, na época, eu não tinha encontrado nada. Por quê? Porque é um problema de saúde muito que aparece mais acima dos 50, 60 anos, mais frequente nas mulheres, tá? Então, um problema na córnea, que eu vou falar aqui já a definição. Vou colocar como se fosse uma. Ai, minha impressora vai fazer um barulho aqui. É a Lady Murphy. É. E olha, até desconcentra. Dá sim para ter uma qualidade de vida normal,
Não tenha medo do transplante, é muito mais simples do que você imagina. E eu estou falando isso como uma paciente, não estou falando como psiquiatra aqui, como uma paciente que passou pelo transplante. Eu acho que não dá nem para perceber. Aqui a câmera, eu tenho medo de desfocar, tá? Se eu colocar aqui no meu celular, qual olho que você acha que eu fiz o transplante? Consegue perceber? Duvido que você percebe qual olho que eu fiz. Coloca aqui nos comentários. Eu quero ver se você desconfia qual foi o olho que eu fiz o transplante. Hoje em dia não se usa mais a técnica, tá? De levar pontos na córnea, no olho, né? Então você não utiliza mais isso. E eu fiquei muito pouco tempo afastada, e eu vou falar isso no final. Vamos lá para a aula, que eu vou só para exemplificar aqui, porque eu quero detalhar esse assunto, porque eu ainda recebo muitas mensagens de pessoas que me perguntam: nossa, Marisa, você passou pelo transplante? Como é que é? Eu estou com muito medo, acabei de receber o diagnóstico. E eu fiz um site para falar a minha experiência dos 30 primeiros dias. Então, se você for comentar aqui com o meu olho, não veja o site ainda não, só vê depois. Meus 30 primeiros dias depois do transplante de córnea. Então, esse aqui é o blog que eu fiz, tá? Para ajudar outras pessoas e também para eu ter um tipo de um diário mesmo, para eu ir acompanhando a evolução clínica e indicar para outros pacientes. Então, se você quiser e tiver alguém que você conhece que esteja passando por isso, esse site é o do Google, tá? Eu vou colocar aqui na descrição ou no primeiro comentário, eu vou colocar o endereço desse blog, que é www.distrofiadefuchs.blogspot.com.br. Então, distrofia de Fuchs é uma distrofia, uma alteração da córnea, mais frequente em mulheres do que em homens, tem caráter hereditário, geralmente bilateral nos dois olhos, com associação de glaucoma do ângulo aberto. Isso é o seu oftalmologista que tem que fechar o diagnóstico, tá? Então não é, mas eu tenho glaucoma, será que eu tenho Fuchs? Só ele vai perceber, porque ele vai ver a questão da córnea gutata, tá? Então quando você chega no oftalmologista e você faz aqueles examezinhos, você tira o seu óculos lá para que ele veja, e tem várias maquininhas que você faz exame muito simples, gente, é muito simples fazer exame para o diagnóstico da distrofia de Fuchs. Aí ele vai ver a espessura da sua córnea, vai ver se tem células endoteliais que estão lá com alteração, que é a célula gutata. Eu não vou me especificar aqui em termos da doença em si, mas como você pode seguir mesmo com o diagnóstico da distrofia de Fuchs, como que você pode trabalhar o seu psicológico. Eu acho que isso é fundamental, isso é muito importante. Então, você tem essas células gutatas, e o transplante de córnea, hoje em dia, você não pega a córnea inteira de um doador. Um doador, ele pode ajudar 4, 5 pessoas, porque ele vai pegar algumas células da córnea, vai colocar, tem técnicas muito modernas hoje em dia, inclusive quando eu fiz o meu transplante, que foi no dia 18 de dezembro de 2017, era uma técnica, e eu sei que hoje tem novas técnicas. Recentemente eu fiz o estadiamento da córnea, fiquei tão feliz, eu até fui no Instagram e brinquei que eu ia gritar. Eu falei, gente, olha, desculpa, mas eu tenho que gritar aqui, eu não preciso de um transplante de córnea agora esse ano. Então, todo ano, né, a cada 6 meses ou de todo anual, eu faço uma avaliação com o oftalmologista para ver como é que está a evolução da distrofia de Fuchs. Mas independente de você ter ou não a distrofia de Fuchs, é aconselhável você fazer exame com o oftalmologista anual. E eu vou colocar um termo aqui que eu uso com meus pacientes mais jovens. Eu miguezei nos exames. Como assim? Eu fui deixando para depois. Aí vai, não, depois eu vou no oftalmo, depois eu vou no oftalmo. Aí deixa eu abrir aqui, ó, porque isso aqui é sério e eu tenho que falar olhando para você. Eu fui deixando para depois. Aí eu ficava assim, não, depois eu vou pro oftalmo, depois eu vou pro oftalmo. E eu fui perdendo a acuidade visual. E eu achava que era o estresse, eu achava que era a presbiopia, né, que era a vista cansada. Eu fui sempre justificando e a gente sempre pode ter vida corrida. Todos nós temos uma vida corrida. E eu justificava que não tinha tempo de ir no oftalmologista porque minha vida estava muito corrida. Desculpinha, confesso. Então, por isso que eu brinquei assim, que eu me guezei. E aí, só que foi muito rápido, tá? Principalmente desse olho que eu fiz o transplante. Eu quero ver se você acerta qual olho que eu fiz o transplante de córnea. E aí, quando eu fui, né, eu falei assim, gente, mas tá muito rápido nessa vista aqui.
E eu comecei a ter limitações que eu falei assim, gente, isso é presbiopia, mas está muito estranho. E eu comecei a sentir que tinha algo errado, além da própria dificuldade da visão, que é normal, principalmente quando você passa dos 40 anos de idade. E foi tudo muito rápido, porque assim que eu recebi o diagnóstico, eu fui fazer uma avaliação com o médico aqui em São Paulo, né? Então, o meu médico de Uberlândia encaminhou para o médico aqui de São Paulo, e ele já queria fazer o transplante de córnea muito rápido. Aí veio uma ressalva aqui, que eu vi como paciente, eu não estava preparada psicologicamente. Então, eu tinha recebido uma notícia de uma doença crônica, fui no Dr. Google, ler sobre o tema, mesmo tendo consciência que vai ter muita coisa mais grave, que parece nos primeiros links, eu fiquei abalada, fiquei com medo de ficar cega. Eu estou aqui, estou trabalhando. A minha dificuldade maior, sim, eu perdi bastante da acuidade visual, mas a minha dificuldade maior é subir em escada rolante ou descer escadas, porque aquele desnível eu tenho dificuldade de ver. Não uso mais salto, eu usava muito salto alto, não uso mais sapatos confortáveis e que eu consiga firmar mais o chão, mas aí eu fico na dúvida se isso tem a ver com a distrofia de Fuchs ou se tem a ver com a própria idade, que a gente precisa de um chão mais firme, sabe? Mas é isso. Eu não consigo dirigir também, porque eu tenho dificuldade de ler as placas, então eu acho responsabilidade da minha parte. Mas é algo que eu já não fazia muita questão de dirigir, então para mim, sabe, tanto faz como tanto fez. Mas tem muitas pessoas que têm distrofia de Fuchs, que fizeram o transplante e que estão dirigindo normalmente, tá? Mas no meu caso, eu já tinha dificuldade de ler as placas, então eu decidi não dirigir mais. Então, foi uma escolha também muito pessoal. Eu fiz um transplante de córnea e o cirurgião ele coloca uma bolha de ar atrás da córnea para grudar a córnea. Então você não leva pontos e tem essa bolha de ar. O que eu achei mais chato dessa bolha de ar é o tempo que você tem que ficar deitada assim, olhando a 130 graus durante 3 dias. Você fica dessa forma. Eu não sei como que é hoje a técnica, mas na época era assim, para que a bolha de ar ela fixe melhor na córnea e segure essa córnea. Foi só isso que foi chato, gente, né, dá para superar isso. E o primeiro ano, sim, pós o transplante, que foi um ano que, vamos dizer assim, mais delicado. Hoje eu sei que eu tenho transplante de córnea, mas é como se eu não tivesse. Às vezes eu esqueço, vou coçar o olho, não pode coçar o olho, mas eu esqueço, aí falo, nossa, eu tenho transplante de córnea, não posso coçar o olho. É desse jeito, eu esqueço. Tem essa limitação da visão, mas eu já estava tendo, aí aumentou o astigmatismo, a presbiopia, né, a vista cansada, então tem todo um conjunto de fatores aí. Deixa eu seguir aqui. Então aqui, olha, do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, é assim que sai do transplante. Então isso aqui é meu zoinho, tá? Meu zoinho. Então aqui já dá para ver qual que é o olho. Eu quero ver se colocou no comentário certo. Você vê que o olho aqui do lado esquerdo está todo brilhante, é porque ele está todo com essa bolha de ar, tá? E depois, conforme vai se passando os dias, essa bolha vai absorvendo. Eu não sei se aparece a minha flechinha aqui, mas essa bolha vai se absorvendo e ela vai subindo assim. Isso aqui, olha, quem está de fora vê, tá? Mas são só nos 3, 4 primeiros dias, depois ela absorve totalmente. E não dói, você não sente nada, tá? Você vai ter que usar colírio nos primeiros meses. No primeiro mês você usa colírio muito frequente. No caso, eu usei 2 colírios. Eu ia colocar aqui um slide do colírio. Eu falei assim, não vou colocar propaganda não, porque não sei se o médico vai prescrever dessa maneira ou não. Deixa eu fechar aqui, porque isso aqui eu sempre deixo aberto. E é só mais nessa questão assim do chatinho do colírio. Mas essa bola que chega, eu não coloquei outra foto, mas lá no blog você vai ver que eu coloco até uma última foto com a bolinha bem pequenininha, que eu até cheguei a achar bonitinha essa bolinha. Mas não dói nada, não dói nada. É só mesmo uma aflição de ver. Eita, deixa eu apertar aqui, vamos lá. Aqui ficou um reflexo, a bolha também está absorvendo, tá vendo que eu coloquei aqui? Ela chega a ficar bem pequenininha aqui. Então ela vai até o 4º dia. Deixa eu mudar aqui com essa imagem da aflição. Ela vai até o 4º dia. No meu caso,
eu fiz a ressonância, começou, porque assim, nos primeiros 3 dias depois do transplante, você não enxerga direito, fica tudo muito embaçado. Parece aquelas cortinas de voal branca que fica na sua vista e você não enxerga direito, né? Então, no primeiro dia eu via vulto e aí depois eu via essa imagem como se tivesse uma cortina na frente. Só que a primeira vez que eu fiz, não saía isso e não melhorava. Eu entrava em contato com o cirurgião e ele falava que era normal nos primeiros dias, só que não passou. E aí eu fui fazer a ressonância e eu não sei se dá para ver aqui, olha, se você aumentar a imagem, aqui dá para ver minha flechinha? Tem duas barriguinhas aqui, que significa que a córnea descolou. Então eu tive que refazer. Como que eu refiz? Peguei uma outra córnea? Não, eu não perdi a córnea. Ele colocou novamente uma bolha de ar e eu passei por esse processo da bolinha, novamente, de ficar lá a 130 graus, que você pode levantar para tomar banho, tudo, mas o máximo que você puder ficar inclinado para que a bolha segure bem essa córnea, você vai fazer isso. Não pegar peso. É uma observação que eu queria fazer, porque eu acho que eu fiz isso no primeiro, tá? Então eu peguei peso, esqueci, fui pegar o varal lá, mexi, então não sei se foi isso ou se foi estresse, eu estava muito ansiosa, muito angustiada, eu não sei o que aconteceu, mas que fiz a segunda vez, deu tudo certo. Aqui, esse negocinho de plástico aqui é o que você coloca, eu esqueci o nome desse negócio aqui, tá? Aqui. Você coloca assim no olho, tá? E você vai dormir com isso. E você dorme. Ai, gente, eu nem lembro quanto tempo fiquei dormindo com isso. Acho que 1 mês certinho que você dorme com esse negócio. Aí você dorme com isso, coloca o micropore, gruda o micropore aqui. E por que você fica com isso? Porque de repente você está dormindo, você vira de lado, aí o travesseiro, para não descolar ali, né? Então é para você proteger mais ainda o seu olho. E eu achei que fosse ter difícil, ter aflição, mas foi super simples. Essa parte aí, dessa coisinha aí, super simples. Eu só queria deixar uma observação, porque eu passei por isso, tá? Na hora que eu tirava de manhã, o micropore, ele fica uma colazinha. E eu não percebia essa cola. E aí eu tirava o negócio, aí passava a base e ia trabalhar. Aí ficava uma colazinha e a base grudava, então ficava tipo uma catotazinha assim na sua bochecha, e eu tirava, porque ficava marronzinho por causa da cola, mais a base. Então é só esse detalhe, se você for usar isso, você limpe bem o rosto e observe se não tem nenhuma cola do micropore que sobrou no seu rosto. É só esse detalhe. É simples, tá? Você fazer. E é mais um medo em termos do psicológico. E eu vou falar aqui como pessoa, tá? A minha vida melhorou muito, muito, muito depois da distrofia de Fuchs. Então, eu até brinco que eu falo que é a minha distrofia de Fuchs, porque ela me ajudou a ver melhor as situações da vida. Hoje, se eu olho uma manchinha, alguma coisa assim que está na parede, antigamente eu ia reclamar, eu ia ficar, ai, nossa, ai, credo, tá torto. Hoje não, eu fico feliz, eu penso, juro, aí você falar, eu me emociono. Eu penso assim, que bom que eu tô vendo, que bom que eu consigo ver uma mancha. Então eu sou muito grata à distrofia de Fuchs. Eu fico emotiva porque, peço desculpas, tá? Eu fico emotiva porque assim, não se faça de vítima, não tenha medo de ter distrofia de Fuchs. E talvez seja uma oportunidade que a vida está te dando de você fazer diferente. Para mim, e eu afirmo categoricamente aqui para você, que a distrofia de Fuchs melhorou muito a minha vida, melhorou muito. Em termos de acuidade visual, eu vejo menos, mas eu tenho uma vida totalmente normal, eu sou independente, talvez eu passe por mais transplantes de córnea, eu sou super tranquila em relação a isso. Fico muito aberta aqui poder ajudar você, coloca aqui nos comentários, porque eu fui muito ajudada, conheci pessoas maravilhosas, eu ainda venho conhecendo pessoas maravilhosas, então o mundo deu assim uma abertura para mim muito grande e fez eu repensar muitas coisas da minha vida. E foi por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, eu não sei se você chegou até esse momento do vídeo, mas eu falo que eu enxergo melhor muitas coisas da minha vida. Então, não fique com pena de você por estar passando por distrofia de Fuchs ou qualquer outra doença crônica que você esteja enfrentando.
e veja que talvez seja uma oportunidade de você ver como é preciosa a vida, sabe? Como tem coisas preciosas. Eu ainda acho que eu preciso melhorar muito como pessoa, mas eu sou grata à distrofia de Fuchs. Vamos voltar lá, que senão eu vou ficar... Só falta o violino, né? Vamos lá. Ai, não gosto de ficar muito emotiva. Tá, então esse aqui é... E aí eu separei algumas perguntas que as pessoas enviam para mim e eu gostaria de responder aqui para todo mundo, tá? Quanto tempo levou? Eu não lembro, eu coloquei assim. Desculpa, eu fiquei emotiva agora. Quanto tempo levou do diagnóstico até o transplante? Para você conseguir um transplante de córnea? Eu recebi o diagnóstico, acho que foi em outubro, e eu fiz o transplante em dezembro. É muito rápido a transplante de córnea, a fila do transplante de córnea, diferente de outros órgãos, né? É muito rápido, tá? Você não vai esperar muito tempo, são poucos meses. Então, fica tranquilo em relação a isso. Dói? Não. A cirurgia durou umas 2 horas. Por quê? Porque eu tive que fazer de catarata junto. Então, isso é normal. E eu falo assim, que a de catarata, ela deu um colorido na minha vida. Eu vejo tudo mais coloridinho, tudo mais bonitinho. Então, eu vejo a diferença nos 2 olhos. E não dói nada, mas você não pode ficar coçando. Fica um incômodo, sabe? Principalmente nos primeiros meses. Ressecava muito, tinha que usar colírio o tempo todo e fica um incômodo. Hoje eu uso o colírio de corticoide uma vez por dia. Eu ainda uso, tá? Usa colírio? Uso. Dá para ter uma vida normal? Completamente normal. Completamente normal. Acho que não preciso nem continuar. E o tempo de afastamento era para ter ficado 1 semana, como minha córnea descolou, eu acabei ficando 3 semanas afastada. Então, eu já te deixo uma dica aqui, se você for fazer a cirurgia de córnea, pega o mês das suas férias, fica 1 mês, assim você fica tranquila. Eu fiquei com esse psicológico também, ai meu Deus, eu tenho que voltar, e fulano cobriu minhas férias, perdão, eu vou ter que cobrir as férias de fulano, e fulano cobriu meu afastamento. Isso eu acho que acelerou um pouquinho o meu processo de ansiedade e acabou prejudicando no meu pós-operatório. Então fica essa dica. Não sei mais o que falar, espero ter esclarecido bastante aqui com esse vídeo. E se você tiver alguma pergunta, coloca aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. E muito obrigada por você estar aqui comigo. Até o próximo vídeo.